E aí, moçada do terceiro I, tudo jóia? Beleza, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Uma sequência remota aí, mas vai dar tudo certo. Para preservar a saúde de todo mundo e a gente seguir bem até o final do ano. Fechou? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, o último assunto que a gente viu em sala foi campo elétrico, né? E agora a gente vai ver uma aplicação desse campo elétrico, que é a parte de condutores em equilíbrio eletrostático. O que acontece quando você coloca um condutor em equilíbrio eletrostático? Estou ajustando a luz aqui, eu acho que aqui eu fico melhor, né? Então, esse condutor em equilíbrio eletrostático vai acontecer da seguinte maneira. Vamos imaginar que a gente tem uma esfera aqui, e é uma esfera condutor. Então, é um condutor que vai estar em equilíbrio. Aí eu coloco duas cargas elétricas nesse condutor. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar uma carga negativa aqui, e a outra negativa que eu colocar, pelo fato dele ser um condutor, vai ficar o mais longe possível daquela primeira. Então, vai ficar diametralmente oposta. Se eu colocar mais duas cargas elétricas agora, o que vai acontecer? Elas vão se acomodar de tal forma que fique o mais longe possível. E o mais longe possível vai ser na superfície. Aí eu coloco mais carga. Vou colocando carga nesse corpo, toda a carga vai ficando distribuída na superfície. Por quê? Porque, uma maneira simplista de ver isso, é onde elas vão conseguir a maior distância entre elas, já que elas têm todas o mesmo sinal, uma vai repelir a outra e elas vão tentar se afastar o máximo possível. Consequência disso, a carga interna, a carga que vai ficar dentro desse sistema aqui, vai ser zero. Então não vai ter carga nenhuma aqui. E o campo elétrico aqui dentro vai ser zero também. Então essa é uma consideração importante, essa é a parte importante do assunto, saber isso, ó, que aqui dentro, tanto a carga quanto o campo elétrico, eles vão ser zero. Como que a gente prova o campo elétrico? Ó, se vocês lembrarem dessa formulazinha, F igual a Q vezes Z, fake, né? Então essa formulazinha, força é carga vezes o campo. Se eu colocar uma carga aqui dentro, essa carga positiva, não está funcionando, essa carga positiva sendo colocada aqui, o que iria acontecer com ela? Essas aqui vão puxar, daí ela seria puxada para a direita por essas cargas. Essa aqui vai puxar também para a esquerda, essas aqui vão puxar ela para a esquerda. E ela não vai se movimentar, a força resultante vai dar zero. Se eu tirá-la dessa posição e colocar nessa posição, ó, essas que estão bem próximas vão puxar com uma intensidade de força bem grande. As outras estão mais longe, mas tem um monte de carga puxando, de tal forma que a força resultante vai ser zero. Então aqui dentro, a comprovação é essa, ó. A força resultante sobre uma carga elétrica colocada dentro daquela esfera vai ser zero. E isso, aquela carga, ela possui carga. Então a única possibilidade para a força ser zero é se o campo elétrico for zero. Motivo para isso, não tem carga lá dentro. Se não tem carga lá dentro, não tem como ter campo elétrico. Joia? Outra forma de pensar assim, quer ver? Ó? A gente pode pensar desse jeito. Se eu marcar um determinado ponto aqui, essa carga produz um campo entrando nela. Mas do outro lado tem uma carga produzindo campo entrando nela também. Lá em cima tem uma carga produzindo campo entrando, aqui tem um campo entrando. Então, o campo resultante aqui vai dar zero, porque sempre tem um do outro lado para eliminar ele. Então, a resultante desse campo vai dar zero, certo? Essa informação é importante. E aí, em cima disso, a gente tem uma aplicação, que é chamada blindagem eletrostática. Na verdade, o cara que pensou nisso pela primeira vez foi o Faraday. Vocês vão estudar o Faraday em química, vão estudar o Faraday em eletrostática, a gente vai ver lá no magnetismo também, uma lei de indução de Faraday, né? E o que ele pensou? Eu vou pegar aqui uma gaiola, toda feita de metal. Essa gaiola metálica está calçada aqui com borracha, né? Então, esse material aqui do pezinho da gaiola, ele é um isolante. Sendo um isolante, eu não vou ter saída de carga ali. Agora eu vou fazer que aconteça o quê? Eu vou fazer um raio cair aqui em cima. Aí esse raio caiu na gaiola. Na hora que ele caiu, para onde essa carga vai ser distribuída? Para onde que ela vai? Ó, toda a carga vai para a superfície. Então, essa carga ela vai para a superfície da gaiola, assim, no chão, tal, aqui, em toda a grade, né? Vai distribuir por toda a grade. O que acontece com o cara que está lá dentro? Ele está protegido. Por que ele está protegido? Porque nenhuma carga vai lá para dentro. Porque na hora que todas tentarem ir para dentro, uma vai repelir a outra. Então elas vão se distribuir só na superfície. Ou seja, o Faraday, ele sabia que isso ia acontecer. Tanto que ele não mandava ninguém. Né? Ele mesmo fazia o experimento. Ele ia lá para dentro da gaiola. E aí conseguia eletrizar mais, eletrizar menos. E o que vai acontecer se ele encostar naquela gaiola ali? Absolutamente nada. Por quê? Porque para que tenha transferência de carga, para que ele leve um choque, ele precisaria fazer assim, colocar a mão num lugar onde tem carga e a mão num lugar onde não tem carga, mas do lado de fora da gaiola. Dentro da gaiola, elas não vão passar. Então, imagine que isso aqui seja a parede da gaiola. Se eu colocar as minhas duas mãos aqui, a gente está do lado de dentro da gaiola, tá? Então lá é o lado de fora. Se eu colocar as minhas duas mãos aqui, essa carga não tem por que passar por aqui,
Porque para passar por mim ela tinha que entrar na gaiola, e ela não vai fazer isso. Agora, se o Faraday pegar e colocar um pé fora, ou encostar em alguém que está do lado de fora, e essa pessoa não tiver com isolamento, né, ela não tiver com um sapato de borracha, uma luva de borracha, os dois vão levar choque, porque daí você vai fechar o circuito. Digamos que o Faraday agora tem um pernão, assim, né, tá aqui o chão, ó, e o Faraday vai esticar o pé dele até o chão. Na hora que ele esticar o pé dele até o chão, essas cargas vão encontrar um caminho para passar. Então é como se o Faraday vai fechar o fio terra com o pé dele, né? Na hora que ele botar o pé lá no chão, ele vai levar um choque. Por quê? Porque não choque assim, fiquei chocado. Não esse choque, sim, vai levar um choque, porque ele vai passar a carga elétrica por ele. Qual a maneira correta dele sair? Ele tem que pular, por exemplo. Ele pode pular, e aí na hora que ele pular, ele não pode encostar ao mesmo tempo no chão e na gaiola. Uma batida de carro, por exemplo, questões muito comuns de aparecer isso, ó. Bater o carro num poste e tem um fio de alta tensão em cima desse carro. A pessoa que está dentro do carro, ela está protegida? Tá. Porque o pneu protege? Aí não. E é isso que tento enganar sempre. Não é porque o pneu protegeu. O pneu, na verdade, está atrapalhando, né? Porque se não tivesse o pneu, a carga ia passar para a terra. Então, está protegido por causa disso, da blindagem. Como se isso aqui fosse o carro, né? Ó, construir aqui o carro. Então, aqui eu vou botar uma roda, aí outra roda, aí aqui assim, ó. E aí, esse carro ficou o carro do Gru, né? Sim, desse jeito aqui, ó. Então pronto, esse é o carro. Caiu um raio em cima desse carro. A pessoa que está lá dentro, ela pode ficar sossegada. Por quê? Porque a carga vai só para fora. O que ela não pode fazer? Ela não pode sair do carro, encostando numa parte metálica dele e no chão. Fechou? A parte física, agora, a parte mais física dura, assim, que a gente chama, né? Seria você conseguir desenhar um gráfico disso, qualitativo. A cobrança disso é muito mais qualitativa. Então, ó, tem o gráfico do campo elétrico, a esfera tem um determinado raio. Internamente, o campo elétrico é zero. Então, enquanto o D for menor do que o R, o campo elétrico vale zero. Quando ele chegar aqui na superfície, isso vai dar um salto, assim. Ele vai pular lá para cima. Então, quando o D for igual ao R, e quando tem um outro ponto aqui, eu vou botar assim, ó, o D maior que o R, um pouquinho maior que o R, o primeiro valor que tiver ali, imediatamente depois do R, a gente vai ter esse campo, e o E vai ser dado por essa expressão assim, ó, KQ sobre R ao quadrado. Logo que ele saiu daqui, né? Agora, quando ele começar a afastar, vai ficar esse formato aqui, o gráfico, e daí esse E externo, ele vai ser dado por isso, ó, KQ sobre D ao quadrado. O que é esse D? É a distância até o centro da esfera. Lembra que a gente estudou carga pontiforme? Agora não é mais uma carga pontiforme. Tem o lado de dentro da carga e o lado de fora da carga. O lado de dentro da esfera, o lado de fora da esfera. Tem um ponto aqui no meio do caminho que é um E colado na superfície, né? Esse aqui é um ponto próximo à superfície. Um colado na superfície, ele vai ser dado por isso, ó. E é igual a KQ sobre 2R ao quadrado. Então ele é metade desse valor aqui, né? Mas é bem um preciosismo assim do assunto. Importante saber isso, os pontos fundamentais. Que dentro vai ser zero, que fora vai ter um comportamento normal, assim como o campo elétrico de uma carga pontiforme, só que a medida é até o centro sempre. Fechou? Vou colocar no Moodle uma indicação de exercícios para vocês resolverem, também tem no estudos, aí a gente vai trabalhando assim. Fechou? Até, Agneia. Valeu. Tá, volta aqui, apagar.